A Casa do Dragão retornou para sua terceira temporada, precisando se provar após uma segunda temporada bastante decepcionante, tanto para os críticos quanto para os fãs, tomando muitas liberdades criativas em relação ao material original, que inclusive levaram à saída de J.R.R. Martin da produção da série, dizendo que aquela não era mais a sua história, após conflitos com o showrunner Ryan Condal. Isso explica bastante o senso de urgência que esse primeiro episódio teve, que tem uma escala muito épica, muito grandiosa, mais não somente do que a Casa do Dragão ofereceu nos seus primeiros episódios das duas primeiras temporadas, mas até mesmo de Game of Thrones, que começavam com inícios que, claro, criavam ganchos, mas introduziam a história e eram muito mais políticos do que de fato trazer embates grandiosos, megalomaníacos, porque eles precisam já se firmar o pé ali e dizer estamos aqui, ainda somos essa baita série da HBO, e trazer a Batalha da Goela explica muito nisso, né? É o maior embate naval que o Martin escreveu, muita gente tinha expectativa e ia se tornar um desses episódios marcantes pelo fato, né? Esse é o episódio da Batalha da Goela, assim como temos o episódio do Casamento Vermelho e várias guerras, batalhas em si ficam conhecidos não pelo nome ou por outros acontecimentos, mas pelo evento principal. O episódio tem inclusive 72 minutos, mais de uma hora. Eu fiquei vendo esse episódio várias vezes pensando, meu Deus, como saiu caro isso, né? Enquanto em Game of Thrones a gente tinha os dragões de modo bastante econômico, hesitando para não mostrar tanto, porque era muito orçamento, em Casa do Dragão, aqui só nesse episódio nós tivemos 6 dragões aparecendo, 3 de modo bastante frontal e brutal em cenas de batalha, além da própria escala da Batalha da Goela em si, que envolve uma frota marítima, centenas, se não milhares de personagens muito grandes e embates dentro dos navios, através do mar, perseguições, guerra, canhões. É um episódio bastante caro e acho que conseguiram trazer isso para dentro da tela, tanto da parte técnica quanto narrativa. Muito se critica as mudanças dos livros, elas realmente são consideráveis, né? A Casa do Dragão está adaptando em si mais ou menos 250 páginas do livro Fogo e Sangue, enquanto cada livro de Game of Thrones tinha uma temporada inteira para adaptar mais de 1000 páginas. Enquanto na primeira temporada de A Casa do Dragão eles adaptaram cerca de 70 páginas, foram menos de 40 na segunda temporada, o que explica bastante ela ter esse sentimento redundante de estar enrolando e não aprofundando a trama, criando subplots, pequenos núcleos acontecendo paralelamente que não interessam de fato, são bastante vazios, para prolongar a duração da série e trazer mais dinheiro aí para a HBO. E esse episódio traz sim algumas mudanças no meio, né? Mudam-se os meios para chegar ao mesmo fim em relação à Serpente do Mar, ao Jace. Eu não tenho nenhuma reclamação de fato, eu não tenho nenhuma restrição a mudarem o roteiro, o livro original, desde que tenha algum significado e isso tenha algum propósito, né? Como eu falei na segunda temporada, isso serviu somente para prolongar a duração da série. Vamos ver como eles vão fazer aqui nessa terceira temporada. Nesse episódio já deu para ver, sentir uma sugestão de pequenas subtramas que estão acontecendo ou sendo introduzidas para ao longo da temporada a gente não ter somente o núcleo principal envolvendo, né, os verdes e os pretos. Isso me deixa com certo temor, porque eles certamente vão inventar mais aí. Essa batalha teve um envolvimento de uma personagem e de um dragão, né? O Ship Stealer, o roubo-ovelha, que nem deveria estar aí, ele foi colocado de certa forma para induzir o erro que explicaria ao final do que acontece com o personagem do Jace, trazer imprevisibilidade para aquilo, mas isso certamente vai trazer consequências para essa personagem, né? Para a Rhaena, então ela nem deveria estar ali. Por que estão causando isso? Certamente para conseguir trazer subtramas, expandir a questão emocional da Rhaenyra, do Jace, da própria Rhaena e também o próprio envolvimento da Rhaenyra nesse episódio. É algo que me chateia muito, porque eles tentam criar uma explicação do porquê que o Jace está indo para lá, porquê que a Rhaenyra não está, e eles criam um que não faz sentido dentro da coerência da série, que é a Rhaenyra ficando trancada por um guarda real dentro de um salão, sendo que um membro da guarda real vai fazer um juramento de lealdade somente à realeza, e mesmo o argumento que o Jace usa para incentivar esse guarda a prender a sua mãe não faz sentido, não tem peso, não tem concordância dentro da série. Então, além de enfraquecer e sabotar a personagem da Rhaenyra, que parece alguém muito facilmente controlável e sem ter de fato esse poder, essa força, essa influência monarca, algo que é o cerne principal da questão da Casa do Dragão, que é uma mulher ascendendo ao trono pela primeira vez. Ela mesma se questiona o corpo frágil de uma mulher quando o seu próprio filho, né, consegue se submeter, consegue
sair por cima dela em convencer um membro da Guarda Real, mesmo ele sendo ainda um adolescente. Eu não gosto quando essas mudanças, além de não terem sentido, elas são forçadas e prejudicam o que era melhor no livro e é também uma personagem que deveria ter muita força e muita gente torcer, inclusive eu. Além disso, eu acho muito precipitado como o fato deles terem colocado a Reina lá. Também já ter o Jace e todo o envolvimento que iniciou a guerra, até agora parece que a Casa do Dragão é uma grande pirraça, uma batalhinha de adolescentes imaturos mimados que não conseguem se controlar e controlar os seus dragões e os adultos de fato tendo pouca influência nisso, por mais que tenha um jogo de político, de artimanhas de fundo acontecendo ali entre a Rhaenyra e a Alicent, por causa que não importa o que elas façam, o que elas tentam conversar, dialogar, isso através da política em si, não do campo de batalha, os filhos, os adolescentes, os dragões vão lá e botam tudo a perder. Esse episódio em si foi dirigido por Lone Pariser, que também dirigiu o 7º episódio da temporada passada, que foi um dos melhores, talvez únicos, que realmente se salvam naquela temporada. Ele consegue trazer o senso de urgência, escala, épico, a grandiosidade do que está acontecendo muito bem. As perseguições dos navios, os embates, o quão bruto, o quão pesado eles são, o desespero de tu estar sendo perseguido, o peso, a ameaça que os dragões representam flutuando o céu, assim como o dragão do Jace sendo arrastado por uma âncora, tu consegue sentir essa agonia, mesmo sendo um episódio com aquela fotografia cinzenta, a fumaça, a névoa do mar, dos canhões, da pólvora, tu consegue definir tudo o que está acontecendo, isso num escopo maior, no macrocosmo. No microcosmo eu acho que ele não se sai tão bem no que se remete especialmente a embates, batalhas entre personagens. A tentativa de criar um conflito, um motivo pessoal de um personagem perseguir o outro, e quando finalmente é para ter esse confronto, essa catarse entre um encontrar o outro, a coreografia é muito fraca, ela é escondida através de uma montagem acelerada, com cortes rápidos que tu fica tonto ali assistindo e quando vê, acabou e tu nem percebeu bem o que aconteceu. Então eu acho que ele se sai muito bem numa escala maior, mas no que deveria ser mais íntimo e até mais importante, porque tu tá vendo o confronto entre personagens, entre rostos ali, mais visceral, mais intimidador e mais mortal. De fato, ele não consegue trazer essa recompensa visual que nós temos enquanto víamos a batalha entre os navios. Mas, tecnicamente, vamos deixar aí o brinde à HBO, que realmente está investindo muito e você consegue sentir. Como eu falei, os dragões aparecendo a todo momento, os navios. Esse não é para ser o maior conflito dessa temporada, vai ter aí algumas batalhas entre dragões que certamente vão chamar mais atenção por envolver dragões, mas em questão militar é um dos maiores momentos da história de Westeros. E acho que eles conseguiram fazer jus nesse caminho, especialmente, como eu falei, numa escala maior. Então esse episódio ele realmente consegue fazer jus ao nome, ao que significa a Batalha da Goela dentro dos livros do Martin, já que o Fogo e Sangue é mais um livro descritivo como um Silmarillion do que aquela narração em primeira pessoa que é o Game of Thrones. Porém, ela deixa esse temor, o trauma que já temos na temporada anterior, que é essas subtramas, esses núcleos paralelos sendo criados que não têm tanta importância e são feitos somente para prolongar a duração da série e trazer mais dinheiro para a HBO. Nós tivemos uma rápida sugestão disso nesse episódio, por causa que nós temos o arco principal acontecendo com a Alicent e com a Rhaenyra, mas aí nós temos também o que está acontecendo com o Aegon, nós temos também com o Cole, e até onde isso vai levar, o quanto eles vão dar foco nisso, matando a narração da série, prejudicando a qualidade dela, somente com diálogos muito fracos, o que esses atores não merecem, pois a escalação de elenco de Game of Thrones e A Casa do Dragão é muito boa, assim como sua equipe técnica, mas nem sempre a narrativa, os roteiros está fazendo jus a isso. Vou deixar o braço a torcer aí, vim com bastante desconfiança e desânimo, saí empolgado, vejo muita gente reclamando, mas se tornou um certo costume, especialmente de quem lê o livro e quer que tudo seja uma representação fiel, sendo que isso mata bastante a questão da imprevisibilidade e surpresa que tu vai assistir. Eu já li o livro
e muitas vezes vejo filmes lendo livros e não gosto de ver tudo somente replicado. Cenas mais importantes, o espírito dos personagens, ok, acho que na segunda temporada de A Casa do Dragão isso não foi cumprido e espero que aqui remediem isso, pois ninguém merece ficar somente arrastando uma trama de um livro que é somente metade ou menos da metade compreendido em toda uma série. Eles têm que aceitar que isso não é Game of Thrones, é uma trama menor, apesar de ter uma importância talvez até maior dentro do que é a cronologia. Eles já fizeram aí o Cavaleiro dos Sete Reinos, que fez bastante sucesso, então parar de sugar ao máximo e exterminar a reputação da própria obra, né? O Game of Thrones já terminou mal pra caramba, tu vai recomendar pra alguém, tu pensa, mas o final é ruim, será que eu recomendo? Alguém te convida pra rever, eu já queria rever com alguém, mas o final prejudica tudo, então tu já vê com aquele gosto amargo. A Casa do Dragão começou tão bem, começou a naufragar. Essa terceira temporada, espero que consigam corrigir esses rumos. Alguns elementos aqui me deram a entender que sim, isso vai ser feito, outros não, só vamos saber o resultado final e qual vai ser a coerência dela nessas próximas semanas. A Casa do Dragão, todo domingo, 10 da noite, na HBO.